Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para a nossa próxima aula, entendendo um pouquinho melhor o que que é o Figma, né? Antes de começar essa aula, eu só queria deixar um pouquinho claro ali que eu não estou colocando mais a minha fotinho, mas para a gente ganhar espaço aqui na tela, tá? E não dar um desfoque da aula, vendo a minha cara ali e tudo mais e, e voltando aqui, então às vezes dá um desfoque, né? Mas vamos lá. O Figma, ele é uma plataforma assim como Adobe XD e o Illustrator, eles é uma plataforma que é feita para pessoal de design, pessoal de UX e UI, para construir layouts de forma dinâmica e layouts mais tangíveis ao desenvolvedor. O que que isso quer dizer? Eu consigo criar um design onde é processual, onde eu consigo fazer ali toda a minha parte de todas as etapas de uma tela, por exemplo, e entregar isso para o desenvolvedor com uma certa facilidade, onde ele vai ter ali tudo meio que pronto para ele continuar desenvolvendo. Então, cores, alinhamento, um desenvolvedor front, ele vai ter tudo isso na mão. Então vai ter as cores, vai ter o alinhamento, vai ter a imagem que ele precisa, vai ter o tamanho que ele precisa, então tudo vai estar ali, né? De forma mais simples e fácil. E tem uma outra parte ali bem legal do Figma, que é a parte de prototipação navegável, né? Então a gente tem ali o protótipo criado, onde a gente cria ali toda a parte do layout, né? E ele pode ser navegável, então a gente consegue construir uma navegação nesse protótipo. Eu clico no botão, ele vai para uma outra etapa, ou ele abre algum box, alguma coisa, tá bom? É, Aqui a ideia é a gente entender o conceito geral do Figma e não entrar tanto em detalhe, porque a gente vai ter uma parte ali em detalhe do Figma, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma tela onde a gente consegue visualizar muito bem, né, todos os nossos projetos. Então, a partir do momento que a gente entrou, se logou, a gente cai nessa tela. Onde que a gente tem, geralmente são os últimos projetos, a gente consegue criar novos arquivos, importar, criar alguns tipos de arquivo. Hoje ele te possibilita criar alguns diagramas, ou uma outra visualização no Figma, que também é legal. A gente consegue criar participar de algumas comunidades ali que tenha dentro do Figma. A gente consegue incluir plugins, ter alguns plugins, consegue importar automaticamente algumas outras coisas ali. Tem a parte aqui de Teams, que dá para criar alguns times e colocar os seus projetos de design ali dentro desse Teams, né? Então tem bastante coisa legal aí, o Figma. E dentro desse conceito, a gente também tem aqui, quando a gente entra, né, em um projeto criado ali dentro do Figma, a gente tem alguns recursos, né? Quem já mexeu com Photoshop, essas coisas, vai ver que tem uma certa similaridade, não é tudo igual. Mas aqui a gente tem algumas ações, né? O Figma ele trabalha com frame, então, por exemplo, cada frame criado ele pode ter uma estrutura dentro dele de componentização aqui, tá? Pegando aqui pelo escopo, ó, por exemplo, eu não criei aqui um layout, mas eu criei um escopo, né? Eu utilizei o Figma para fazer um escopo de projeto. Eu posso? Posso. Ele te possibilita qualquer tipo de interação, né? Então eu vim aqui, criei um frame, o frame eu posso criar ele com já algum padrão, então eu já posso criar ele com um padrão de desktop, como está aqui, ó, desktop, MacBook, enfim, já pode criar já dentro do padrão que eu quero e começar a trabalhar o meu layout ali dentro. A gente tem aqui a parte também de formas, né? Tem aqui uma parte de lápis também igual, tem a parte de texto, tem a parte aqui
de sources, que são alguns componentes já criados. Isso é muito utilizado ali no Style Guide, né? Aqui a gente é mais uma mãozinha para pegar e tudo mais e puxar. É só uma parte de navegação. E aqui uma outra parte muito legal é que a gente consegue escrever comentários, a gente consegue fazer alguns tipos de comentários sobre algum ponto. Isso em colaboração, às vezes o front quer deixar uma mensagem para o XY, ou pro design, ou até o PO quer falar alguma coisa, ele vem aqui, escreve e deixa essa mensagem. Isso é geralmente quem está como owner ou proprietários do projeto vão receber um e-mail, alguma notificação, falando até mesmo quando ele entrar, ele vai ver uma bolinha ali, falar, opa, o que que é isso? E ele vai clicar ali e vai ver que alguém colocou alguma coisa, tá? A respeito. A gente aqui nessa parte aqui na parte direita, né? Só voltando aqui explicando um pouquinho da parte esquerda, né? Aqui a gente tem os layers e os assets. Os assets, eles são componentes criados que geralmente eles estão no dentro de algum contexto, né? Então, pô, sei lá, tô aqui dentro do Style Guide, às vezes eu tenho os meus assets aqui criados, tá? Tenho os meus componentes, eu tenho a forma aqui de criar os componentes, depois vou entrar em detalhes nisso. Eu tenho as minhas pages, eu posso criar algumas pages. No módulo gratuito, a gente pode criar apenas 3 páginas, tá? Tem o Figma pago, que aí é tudo liberado, pode criar quantos quiser, quantos frames, quanto tudo quiser, tá? E aí a gente tem os meus frames e dentro dos frames a gente tem um agrupamento. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente consegue colocar uma boa prática aí colocando, descrevendo o que que é cada item da árvore ali. E basicamente é isso, tá? Essa parte aqui a gente tem a parte que é o design, né? Então a gente consegue ver, consegue mexer, consegue colocar cor, filtro, colocar alinhamento, colocar um monte de coisa. A gente tem a parte de prototipação, onde foi aquilo que eu falei, a gente consegue criar protótipos. Então quando eu vier aqui arrastar para um outro frame, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer, ele vai sumir, ele vai aparecer e depois sumir. Então a gente pode fazer alguns tipos de interações legais com essa parte de prototipação. E essa parte de spec aqui, em spec, né? Ele tem aqui uma parte onde a gente, geralmente isso aqui fica bem habilitado para o dev, né? Então a gente consegue aqui ver algumas coisas mais a nível de desenvolvimento, tem a parte de código e tem um pouco sobre o que que é esse componente. Ele está olhando para esse componente agora específico, então ele olha as propriedades desse cara. Para o desenvolvedor aparece de uma forma diferente. Para nós, a gente também tem essa parte de effects e a parte de export. Então, eu consigo exportar um bloco inteiro, um frame inteiro, eu consigo fazer o export como se fosse um print screen, tá? Aqui é uma parte para a gente criar componente, transformar isso num componente. Aqui a gente consegue mesclar um item no outro, então a gente consegue meio que juntar. Isso é usado para quando a gente quer criar ícones que não existem em algum framework ou quer criar mesmo o mesmo ícone de uma forma diferente. E aqui é união. E aí a gente tem algumas possibilidades aí de união. Depois eu vou falar um pouco sobre também. Essa parte de shared aqui, desculpa. Essa parte de shared aqui e de play é para a gente ver a nossa prototipação, o que a gente fez naquela aba de prototype aqui e tudo mais, a gente vê rolando. Então ele vai abrir uma nova tela com os frames e aí você vai interagindo no frame, em cada item que você fez a prototipação e ele vai fazendo o que você pediu para fazer. Então isso é muito legal. E aqui a gente tem uma parte de zoom, enfim, parte mais é, de mexer com algumas coisas da tela aqui, o que mais em vez de fazer com o mouse, você consegue fazer por aqui algumas outras ações. Então, basicamente, isso é um resumão do Figma, tá, pessoal? É só uma introdução mesmo ao Figma. A gente vai ter mais detalhes sobre ele na hora que a gente for construir algumas coisas no Figma, tá certo?
Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.